Louvado seja Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos permite transmitir a sua palavra, nos unirmos em conexão pela internet, mas muito mais pelo Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, glória a Deus, Jesus amado. Eu esqueci de botar o apoio aqui desse. Hoje também estamos aqui com alguns probleminhas, mas está indo bem, graças a Deus. Já está acertadinho. Amém. Prontinho. Perdão, meus irmãos queridos. Estou sempre lembrando do artigo que eu recebi. Os pastores estão aprendendo. Foi o pastor Ricardo, né, que passou. Pastores aprendendo os problemas aí de transmissão, mas não se preocupem. O importante é nós estarmos falando da palavra de Deus, né? A paz do Senhor, minha querida irmã Sandra, Deus te abençoe. Carolzinha, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí ver os irmãos se conectando. Uma Marcinha, diretamente de Socorro com a sua família, uma volta. Glória a Deus, aleluia. Querida irmã Beth, Leandro ali também, creio que está com os pais, não sei, mas amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Hoje vamos orar para que as 3 transmissões continuem, né? Tanto o Insta, que fica aí por um dia no Story, também, glória a Deus, deixa eu pôr os óculos aqui, Rosângela, querida, Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? E pelo Face e também pelo YouTube, né? A última transmissão que eu fiz ontem, tive problemas, depois que eu fui assistir, o YouTube não ia, aí pus de novo, agora tem 2 vezes, né? Azuleika, querida, paz do Senhor, com o irmão Dimas, com certeza, uma só carne, unidos para adorar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque mudamos hoje, né? A irmão Dimas já deu o ok dele, aleluia. Com o Adriano querido, com a Alessandra, Filipinho também, glória a Deus, aleluia. E aí vamos pondo óculos aqui, vamos vendo, amém, Jesus, glória a Deus. A Ana, querida, paz, com certeza, Carlos, é o casal abençoado, amém. Sexta-feira, não é? Hoje é chamada Sexta-feira Santa, e por isso mudamos aí o horário, né? Sugestão da nossa querida irmã Nayana, uma Geni abençoada do Senhor, um beijão, só para ela o beijo. Deus te abençoe, minha linda, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Nós louvamos a Deus por essa conexão querida no Espírito Santo de Deus que temos como igreja que é Jesus, a igreja que é o corpo de Cristo, e nos reunimos e assim certamente fazemos o que o Senhor nos pede, 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no nosso meio, e assim temos feito, e logo em nome de Jesus estaremos fazendo novamente, né? Louvado seja Deus, meus queridos. E mais louvamos a Deus por essa forma abençoada que temos de nos comunicar, né? E que assim possamos fazer em nome de Jesus. Pedi aí ao grupo da nossa igreja, sei que alguns, e louvo a Deus por aqueles que também podem depois assistir, que não são da nossa igreja, mas são da igreja do Senhor Jesus, ou aqueles que de alguma forma recebem o link para assistir, né? Que possam, em nome de Jesus, também ser tocados pela palavra de Deus. Aí está passando de repente, né, que nem se troca de canal, que Jesus possa realmente falar do teu coração neste momento, e quando for possível assistir, os que forem assistir sejam assim abençoados, né? Semana chamada Santa, sexta-feira chamada Santa, né? Irmã Sandra, querida Sandra Costa, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? E nós assim também estamos lembrando nesse dia do que foi o sacrifício que nos trouxe salvação. O Senhor Jesus morreu numa sexta-feira, né? Nós vamos ver aí o texto em Mateus, e para que possamos hoje celebrar a vida, porque assim Ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Mas não podemos esquecer o preço, o sacrifício que foi feito. Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, que possamos ter esses momentos abençoados do Espírito Santo de Deus falando conosco, no nosso coração, no meu coração, ao teu coração, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos orar, queridos irmãos, em nome de Jesus, Senhor glorioso, aleluia.
Pai amado, por cada dia dessa semana, Pai, que, Pai Santo, pude falar da Tua palavra, que os Teus filhos puderam, Senhor Deus bendito, ouvir a Tua palavra, que, Senhor, nos conectamos, ó Pai querido, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai querido, ouvirmos essa palavra, sabermos que os irmãos estão neste momento também acompanhando e acompanhando em oração. Pai, abençoe cada lar, cada vida, cada casa, Senhor Deus. E Pai Santo, como tenho pedido a cada dia, que esta palavra seja usada por Ti, que Tu venhas ungir a minha boca, a minha vida. Amém. E a nossa igreja, Senhor, e aqueles Seus filhos e aqueles que vierem, Senhor Deus amado, a assistir, a Pai amado, poder, Pai, ver, possam ser assim tocados, porque a Tua palavra é viva, e assim aconteça. Espírito Santo de Deus, assim que aconteça o mover sobrenatural, porque, Pai Santo, a Tua vontade é que ninguém se perca, mas todos conheçam a Jesus Salvador, que morreu em nosso lugar. Louvado seja Deus por este momento. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, querida irmã Joana, Deus te abençoe. Mairaildo com a família, com certeza. Louvado seja Deus. Aleluia. Se escapar alguém, me perdoem, viu? Pois eu vou ver os comentários, sempre escapa alguém. Glória a Deus. G também? Amém. Oh, abençoado G. Deus te abençoe, amado. Vai me ajudando aí, meu anjo. Se escapar, você me fala, porque eu vou começar aqui a falar naquilo que é a mensagem para esse dia. E aí fica mais difícil acompanhar todos aqueles que vão entrando e se manifestando, né? Manifestem aí. Estou por aqui, sim. É bom a gente ver, né? Estou por aqui, estou assistindo, né? O positivo de sim, estamos juntos em nome de Jesus, o coraçãozinho de amamos a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus por isso tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Então, meus queridos irmãos, nós hoje temos a chamada Sexta-feira Santa, né? Com certeza a Bíblia nos relata que foi sexta-feira que Jesus assim morreu, foi crucificado. A preparação disso foi de muita intensidade, com Jesus ali orando, pedindo que também os discípulos orassem, né? O Zé Carlos querido, junto com a Manaiana, e Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Pedindo assim, sofrendo, já começando a sofrer em nosso lugar, né? E diz a Bíblia que ele transpirou sangue, o que a ciência, depois de muito tempo, pôde comprovar que é possível, né? Ainda que não comprovassem, fosse algo único, nós creríamos assim porque cremos no poder de Deus. Sexta-feira, chamada Santa, por ser o dia que Jesus assim foi crucificado, foi no mês nessa época do ano, isso não importa, né? E por que tantas igrejas se omitem ou não querem se envolver com isso? Porque tudo que é ritual acaba sendo alguma coisa muito fria, não espontânea. Então a Sexta-feira Santa, antigamente ainda se tinha um pouco mais de o voltar para o que aconteceu, os mesmos filmes, 10 Mandamentos, né? Paixão de Cristo e assim ia. E algumas famílias até se reuniam, choravam juntas, e amém por esse momento. Com certeza alguns eram tocados, como com certeza hoje alguns estão sendo tocados pela pandemia que vivemos. Como eu tenho dito, alguns não serão tocados, quer dizer, serão tocados, mas não se sensibilizarão, coração duro. Essa decisão é nossa. Quando nós decidimos assim fazer, o Senhor vem e age, abrindo os nossos olhos espirituais. Primeiro tem que nascer no meu coração esse desejo. Então, meus queridos, por isso que muitas igrejas passaram, igrejas mais novas, né, denominações mais recentes, passaram a não comemorar. E nós a comemorar, perdão, a não observar esse dia, né? Adriana querida, Deus te abençoe. Nós respeitamos, só não aceito, não gosto, não vejo com bons olhos aqueles que criticam as igrejas que assim fazem. Então, muitas igrejas hoje se reuniram, a gente algumas vezes assim fez, e foi glorioso, né? Já estar juntos num dia de jejum, de oração, de santificação. Hoje, com certeza, não pudemos
né? Mas podemos agora sim nos reunir. E apesar, por exemplo, também o Natal, 24, 25 de dezembro, não foi essa época, porque não sei o que, não importa. É mais uma oportunidade de pararmos para falar, de transmitir para alguns grupos, algumas pessoas, o recado do Senhor, a palavra de Deus, que Jesus é a nossa Páscoa, lembrando disso, né, que o domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, são oportunidades que nós temos, então não podemos ficar fora disso, com certeza, o cristão tem que estar muito inserido. Ainda que para alguns seja alguma coisa, um ritual, Deus usa rituais também, né? Para falar, para sensibilizar vidas. Eu creio que isso, infelizmente, também mudou muito, né? Poucos hoje sequer lembram do porquê que é chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Muitos ficam esperando Sexta-feira Santa para viajar, para passear, feriado. E isso hoje muitos não puderam fazer, ou não fizeram, outros fizeram. Mas o importante é que possamos, sim, nos unir àqueles que, assim, pelo menos lembram e serem abençoados pela palavra de Deus, né? Maélia, querida, fazia tempo que não tínhamos essa participação, pelo menos não tinha visto. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, viu? Glória a Deus. Irmão Gregório, passou aí, não vi. Glória a Deus, irmão Gregório. Deus abençoe, amado irmã Rose, né? Louvado seja Deus, Mateuzinho, se não estiver dormindo, né? O Mateuzinho falou que só dorme, come e está emagrecendo, tá? E só cresce. Glória a Deus, né? Meus queridos, então, nós cremos assim que Jesus realmente morreu por nós numa sexta-feira. Se é a sexta-feira que nós temos hoje ou não, não importa, mas foi numa sexta, no domingo ressuscitando, e louvado seja Deus por isso. Esses 3 dias, né? Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. O terceiro dia ele ressuscitou, e glória a Deus por isso assim fazemos, né? E glorificamos a Deus pelo que ele faz neste dia, por assim fazermos. Um dos filmes interessantes sobre a morte de Jesus foi Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson. Eu lembro que pude ir a um cinema e pregar a palavra de Deus, fazer um apelo, e foi muito tremendo, porque muitos entregaram a vida para Jesus naquele dia. Oramos ali no cinema, foi muito precioso. Esse filme de 2004, né, de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu não lembrava não, fui pesquisar. Agora, o que me chama a atenção é que, mesmo fazendo um filme que foi muito, muito forte, nos fez viver assim de uma forma muito forte o que foi a morte de Jesus, muito realista, com closes, sangue, Jesus sendo açoitado, aquilo muito real. Para quem realmente ama o Senhor Jesus, foi um momento de tristeza, de choro, sim, de lembrar o sacrifício, que é o que temos que fazer em memória do Senhor Jesus quando celebramos a ceia, vem a partir da morte dele, para depois celebrarmos a ressurreição. Então, Mel Gibson dirige esse filme, muito interessante, né? Mas em 2006 ele foi preso por dirigir em alta velocidade, embriagado, e ainda assim dispôs com a comunidade judaica ao desferir comentários impróprios contra os judeus. Então vejam, irmãos, que não adianta ter um momento de reflexão, que coisa linda, se não foi realmente um momento de entrega de vida para Jesus, uma nova vida no Senhor Jesus. Então, não pode ser um momento, tem que ser todo dia, a cada momento, a nossa vida com o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler o texto de Isaías, capítulo 53, os versos 3 a 7, né? Eu sei um pouco de cor, já teve uma época que eu sabia todo esse texto de cor, ainda preciso retomar para novamente ter assim esse texto memorizado, mas ele é muito forte. Isaías, profeta messiânico, fala muito sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo, e louvado seja Deus por isso. Vamos ler Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais indigno ou rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, né? E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
feridas fomos sarados, louvado seja Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, o nosso eu dirigindo a nossa vida. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, sobre Jesus Cristo, pagando o preço do pecado, nos dando vida. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, louvado seja Deus, Sandra Santana Leal, Deus abençoe minha amada. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Esse não abriu a sua boca nos ensina muito como não podemos, não devemos murmurar. Não podemos e não devemos reclamar. E algumas vezes, mesmo que tenhamos todo o direito, nosso direito esteja sendo violado, às vezes temos que nos calar. Diz a Bíblia, porque não abrir mão do teu direito quando tem um problema com seu irmão. Nunca leve o prejuízo teu irmão em Cristo, diz a Bíblia. Ainda que ele não esteja exatamente na comunhão naquele momento, mas é alguém que está na comunhão da igreja. A Bíblia assim nos ensina. Não abriu a sua boca. Quem briga muito pelos seus direitos acaba esquecendo do que Jesus nos pede, do negar o eu, da humildade que temos que ter diante do Senhor Deus. Essa passagem messiânica nos fala do sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós vamos lá para Mateus, capítulo 27. Como o Senhor nos fala, no Novo Testamento agora, o cumprimento da profecia da morte do Senhor Jesus Cristo. E assim vamos ler, Mateus 27, vamos ler aqui a partir do verso 1. Ao romper do dia, na sexta-feira, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Eles tinham autoridade, eles eram um tribunal, e assim foram julgar ao Senhor Jesus Cristo. Acusações que os judeus impetraram contra Jesus, que ele estava incitando o povo contra as autoridades constituídas, o que nunca foi verdade, mas assim Deus permitiu. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Sabemos que Jesus, como Deus, poderia, como ele mesmo disse a Pedro quando cortou a orelha do soldado Malco. Manisa, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu já estava assistindo, agora se manifestou, glória a Deus, né? Oi, meu anjo. A Maélia eu já falei também. Deus abençoe. Ele poderia, como disse a Pedro, eu posso mandar e pedir, o senhor vai vir aqui, vão vir anjos e acabar com essa história. Não. Convém que assim aconteça. E naquele momento assim Jesus também poderia fazer. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, porque ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, como muito se sabe, né? Sabemos disso, né? Ô Luanda querida, Deus abençoe, louvado seja Deus. Ele teve remorso, né? E devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Ele naturalmente esperava: nós estamos isentando você, né? Você errou muito. Ele achou que isso poderia aliviar a sua dor, mas quando ele viu que isso não aliviou a sua dor, que aqueles que receberam as moedas não estavam nem aí com Jesus Cristo, pelo contrário, queriam mesmo que ele fosse condenado, assim por isso ele atirou as moedas de prata por dentro do templo, retirou-se e se enforcou, diz a palavra de Deus. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre de ofertas, porque é preço de sangue. Aí viraram crentes, né? Estavam nem aí com a traição, mas não vamos aceitar. Quanta hipocrisia que ainda vivemos hoje. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje, quando assim foi escrito o Evangelho por Mateus, campo de sangue.
Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Oh, glória a Deus, palavra de Deus tremenda. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Ah, quanta coisa que nós estamos lendo na palavra de Deus e vendo se cumprir. Louvado seja Deus que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é verdadeira. Jesus estava em pé diante do governador. E nós podemos imaginar essa cena de peso que era. Jesus sabendo que passaria por um momento tão difícil de ser crucificado. E o governador, interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso, governador. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Saberia responder muito bem. A sabedoria do alto é o que Jesus também nos ensina. Se queremos a verdadeira sabedoria, busquemos no Senhor Deus. A sabedoria do buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas sendo acrescentadas. Essa sabedoria leva você a ter a sabedoria no dia a dia, a resolver situações difíceis, né? Isso, mais uma vez mencionando o meu querido avô, João Lirão, né? Eu louvo a Deus porque pude ter avós e pais, minha mãe aqui do meu lado orando aqui, né? Tão abençoados. E o meu avô, que eu já falei, não teve nem o primário, não teve condição, né? Veio lá da Espanha como imigrante, fugindo lá da Primeira Guerra Mundial, e aqui se estabeleceram. E o meu avô não teve como estudar, mas a sabedoria que Deus deu a ele era notória. Lia tão bem a palavra de Deus, pregava com autoridade, né? Então, buscar a sabedoria do Senhor, ele tinha, Jesus tinha, diz que nós podemos buscar essa sabedoria, mas esse momento ele se calou, nada respondeu. Então Pilatos perguntou, o governador Pilatos: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Cumprimento da palavra de Isaías que lemos agora: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Aleluia. Isso é o quanto Jesus se rendeu, como homem Deus, ao plano de Deus que ali se cumpria. Como nós temos que nos render ao plano de Deus na nossa vida. Como nós temos que saber nos calar diante da vontade do Senhor Deus e não retrucar com Ele. E muitas vezes ter a sabedoria de não falar diante dos homens, para não brigar, para não sermos aqueles que vão levar a ira. Isso é o que o Senhor nos pede quando pede para negarmos o erro. A profecia se cumpre. Jesus humildemente assim se comporta, ele que poderia com uma palavra aniquilar todos aqueles homens, mas havia uma missão a se cumprir, e gloriosa, profetizada desde o Gênesis, aleluia. O Senhor preparando a nossa salvação em Jesus Cristo, louvado seja Deus. O verso 26 nós lemos: então Pilatos soltou Barrabás. Ele podia soltar uma pessoa, né, pela ocasião da Páscoa, e assim a celebração judaica, e ele perguntou, né, quem vocês querem que seja solto, e a multidão pediu que fosse solto Barrabás, multidão liderada pelos judeus ali naquele momento. E depois de mandar açoitar Jesus, foi açoitado, e com vontade, entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa para humilhá-lo, espetáculo público. Tem gente que não suporta uma humilhação por causa de servir ao Senhor Jesus Cristo. Como assim, na frente de todo mundo agora, vou ser envergonhado? Não, vou ficar quieto. Jesus nos ensina aqui a humildade, a serenidade, a seriedade de servir ao Senhor Deus. Toda a tropa em volta de Jesus Cristo. Tiraram a roupa de Jesus. Que coisa triste, que humilhação, irmãos queridos. Eu
li recentemente, né? Não, perdão, estava assistindo a palavra de alguém que com câncer nunca tinha tirado a roupa na frente de ninguém, e ali teve que tirar sua roupa, a família, filhos, enfermeiros. E que tristeza, assim Jesus Cristo, nosso Senhor, humilhado desta forma. Que preço alto, irmãos queridos, para valorizarmos a nossa salvação. E o vestiram com um manto escarlate para zombar dele. E tecendo uma coroa de espinhos, zombaria. Você não é rei, aí uma coroa. Como muitos dos cristãos são zombados. Eu vi muita zombaria até de pastor, falando, cadê vocês, pastores, que ungem, que proclamam a cura? Irmãos queridos, essas pessoas agiram aqui como esses que crucificaram a Jesus, atacando a igreja, dons de cura, misericórdia. Tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ele pegou, irmãos queridos. Quer me humilhar? Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. Que humilhação. Cuspindo nele, meu Pai querido. Se fôssemos nós, hein? Agora chega um sopro, aniquilava aqueles soldados. Não. Cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça, puseram na mão dele para depois assim também bater nele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Continua o relato, no verso 33 nós lemos, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, algumas imagens, eu nunca estive lá, mostram aquela rocha com uma similaridade a uma caveira. Deram vinho com fel para Jesus beber, continuando ainda essa humilhação, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele. Irmãos, a humilhação começou e foi em frente. E Jesus Cristo, assim, humildemente cumpriu aquilo que era o plano de Deus para a nossa salvação. Assim diz o Senhor, que ele humildemente cumpriu os planos de Deus até a morte de cruz. Irmão, eu consegui ler aqui citando esse texto, né? E assentando-se ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Que coisa horrível. Verso 45, fechando o texto, a partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra. Na versão original mais antiga, né? A 6 mais 6 a hora sexta, né? 6 horas depois do nascer do sol, 6 da manhã. Então, a hora sexta, o Senhor Jesus, então, a partir do meio-dia, quando assim o Senhor é crucificado, houve trevas sobre toda a terra. Que sinal, irmãos queridos. Até às 3 horas da tarde, a hora nona que nós temos feito a nossa live, né? Do meio-dia até as 3, da hora sexta à hora nona. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, em Mateus, em Marcos, Eloi, Eloi, lama sabachthani, lema sabachthani. E aqui está a tradução, aramaico, hebreu, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa difícil, que momento. Tivemos uma rápida interrupção do Face, já voltou, glória a Deus, aleluia. Que momento difícil, irmãos queridos. Por que Jesus assim fez? Por que assim ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as primeiras palavras, irmãos queridos, do Salmo 22:1, um salmo messiânico de Jesus. Né? Perdão, meus irmãos, eu esqueci de colocar aqui no silencioso. E agora para pôr é tão difícil, meu Pai querido. Oh, Jesus.
Augusto também, amém. E a Ana Paula. Ana Paula, glória a Deus. Perdão pelo som, é o meu querido sócio Ronaldo, voltando àquilo que eu passei para ele. Meu anjo, se você puder entrar no WhatsApp e dizer para ele que eu estou na live, por favor, meu anjo. Coisas da transmissão ao vivo. Mas não vai tirar aqui, né, aquilo que nós estamos falando, esse momento glorioso. Irmãos queridos, para fechar a palavra, né? Se Jesus é Deus, como ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque aqui, irmãos queridos, Jesus era homem, natureza humana, sofreu mesmo, por isso que suou, transpirou sangue. Para que não tenhamos dúvida que aqui essa condição ele assumiu para pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus, porque o dom que vem de graça em Jesus Cristo é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, é importante sabermos e lembrarmos que temos Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um só Deus, igualmente devem ser adorados e honrados. Louvado seja Deus. Não são três deuses, mas um único Deus. Há difícil a compreensão disso, mas é assim que o Senhor nos ensina. Naquele momento, Jesus assim se dirige ao Senhor, ao Deus Pai, porque estava aqui na sua natureza humana. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos queridos, o que podemos entender disso e que é unânime entre os teólogos, estudiosos da palavra de Deus, o peso do pecado estava sobre Jesus naquela hora. Toda a ira contra o pecado, a ira de Deus contra o pecado, estava pesando sobre Jesus Cristo. Irmãos, que peso, que dificuldade. Nós, salvos, jamais saberemos e sofreremos isso, porque ele sofreu no nosso lugar. Só Jesus sabe o que ele passou, todo o peso do pecado. O meu pecado de hoje, todo o pecado da época, sobre Jesus Cristo. E quem o aceita, assim, lança sobre ele a ansiedade, o pecado, para ter salvação. Por isso, assim, Jesus clamou. Que momento difícil. Ele recebeu naquela hora, irmãos queridos, a ira de Deus preparada para o pecado não perdoado, para os pecadores sem o perdão do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele pronunciou essas palavras. É o grito do sofrimento que assim aconteceu naquele momento. É uma expressão tremenda que nós aqui podemos ver. Não há um momento de arrependimento, não. Jesus amou a cada um de nós. E nós assim louvamos ao nosso Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensina a cumprir os seus propósitos. E glória a Deus, porque esse Jesus morreu no meu lugar, no teu lugar, com sacrifício vivo, aleluia, da sua vida. Sua morte nos trazendo vida e vida eterna. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo assim fez. E o sacrifício dele de uma só vez nos purifica de todo o pecado. Entenda o tamanho do amor, o tamanho do sacrifício, para que você realmente valorize isso. Sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Sexta-feira em que ele assim morreu, verdadeiramente morreu. Houve trevas em toda a terra. Um sinal tão forte. Túmulos se abriram, houve ressurreição de mortos. E muitos mesmo assim não creram. Há sinais acontecendo e coisas grandiosas acontecendo, e mesmo assim tem aquele que não se move. Médicos veem grandes milagres e alguns mesmo assim ainda não se rendem ao poder de Deus. Mas glória a Deus que você tem se rendido, e se não tem feito, faça-o nesta hora. Rendendo-se diante do poder de Deus e entregando sua vida a Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Amemos a Jesus por esse grande amor demonstrado por nós. Que haja, sim, em nós muito forte sempre a memória do que foi feito, do preço que foi pago, de como Jesus sofreu e padeceu na cruz. Maldição ele se fez. Maldito era aquele que era crucificado, era assim considerado. Se fez maldição por nós, para que pudéssemos ser salvos. Louvado seja Deus. Aleluia.
valoriza, vive essa salvação, essa vida. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Quantos foram salvos, estão sendo salvos da morte eterna. E Deus assim quer. Jesus pagou o preço do pecado e paga. Aleluia. Intercede, é o nosso intercessor, nosso mediador, o único caminho para a salvação. Aleluia. Mas glória a Deus que ressuscitou, e é o que vamos também celebrar no domingo, a palavra de Deus, que assim será pregada em uma live também, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, neste domingo. Vamos orar mais uma vez, que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor maravilhoso. Glória a ti, meu Deus, aleluia. Pelo plano de salvação, pelo teu grande amor, Pai querido, demonstrado assim na cruz do Calvário, aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem amamos, entregamos nossa vida, que possamos sempre declarar, estamos prontos a sofrer por amor a Jesus Cristo, jamais sofrendo como Ele sofreu, jamais sentindo como Ele sentiu. Mas glória a Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados e somos sarados. Te louvo, ó Pai, porque essa cura é completa. Aleluia, Senhor Deus, porque é cura da alma, é cura do espírito, é cura do corpo que é operado por Deus. Aleluia, aleluia. Assim opera nesta hora. Curando, Senhor Deus, espírito, alma. Curando pessoas enfermas também, ó Pai amado, agindo poderosamente. Aleluia. Eu creio, Senhor Deus, nesta palavra. O maior, Senhor Deus, plano é a salvação. Mas glorificamos a Ti pela cura completa, pela salvação completa, pela vida gloriosa. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus Cristo, Salvador, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus, queridos irmãos, por esse momento abençoado. Espero que você também tenha sido abençoado, como eu fui de falar a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Que Deus te abençoe ainda no restante desta noite. Que haja ainda a bênção de você poder orar com a sua família, buscar o Senhor, né? E que vocês assim possam fazer. Os irmãos da igreja, eu pedi hoje que gravem uma mensagem, não é? Perdão, nós aqui, nem que seja só isso, um beijo, né? Para nos vermos, né? Então vamos assim fazer, não precisa de nada mais do que isso. Quiser ler um texto da palavra de Deus, quiser ler um verso, quiser cantar, fique à vontade, e ponha no grupo da igreja, né? A todos que puderam assistir, irão assistir, que Deus abençoe grandemente, amo vocês, fiquem na paz do Senhor, glória a Deus pela vida de vocês. Um grande beijo, com amor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.